Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast número 8 do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Você que está chegando aí agora, por favor, se inscreva no canal e dê o seu like, isso para nós é muito importante. E você que já é inscrito, cara, tu tem que dar o teu like. Até então, até o podcast número 7, a gente tinha 30% dos inscritos dando like. Já no podcast número 7, a gente teve 50% dos inscritos. Então, vamos aumentar isso. Vamos botar 80%, 90% e vamos aumentar o número de inscritos. Conversa com seus amigos, apresente o canal aos seus amigos. Nós somos um canal de 1 mês e pouco. Precisamos de mais inscritos, mais membros, entendeu? E faça seus comentários, né? O que a gente precisa melhorar, que tipo de assunto a gente precisa tratar. Essa que é a ideia do nosso canal. Papo de Torcedor. Somos nós com vocês e vocês com a gente. Hoje nós vamos discutir 2 assuntos. Um, a contratação do Davi Luiz, que é o grande momento aí da semana, né? O Flamengo contratando esse grande zagueiro, e a gente vai discutir onde ele vai entrar, quem é que vai sair, qual é a zaga que ele vai fazer, se o Flamengo vai ter agora 3 zagueiros para ele poder jogar de baile, na espera, enfim, vai mudar o esquema tático, ou se é o esquema tático atual, essa vinda do nosso querido Davi Luiz. E o segundo assunto, esse fantástico jogo de hoje, que o Flamengo, ao quebrado, com reservas e quebrando, né, os jogadores durante quanta gente caiu de cãibra, né? Sai o Arrascaeta, que estava jogando muito bem, depois substituições por cãibra, etc., etc., e metemos no Palmeiras de 3-1 lá, e eles completinho. E o único jogador que chegou em cima da hora foi o goleiro, que não teve grandes problemas, né? Mas o Palmeiras completo jogou contra o Flamengo quebrado e tomou de 3-1. E 3-1 de virada, a gente pode considerar como se fosse uma goleada, né? Nós estamos gravando excepcionalmente esse programa, esse nosso podcast no domingo, e vai para o ar amanhã, na segunda-feira. Então, todos nós aqui estamos nessa emoção, nessa vibração desse jogo ainda. Bom, para falar sobre esses 2 assuntos, nós vamos ter aqueles debatedores de sempre, os nossos amigos Wagner e Vladimir, do Brasil, o nosso amigo Felipe, né, o homem que não fala, mas que parla, da Itália, e eu aqui de Cumming, na Geórgia, nos Estados Unidos. Então, pessoal, vamos começar falando sobre essa contratação, até para aliviar um pouco a emoção, e depois a gente entra nessa vitória excepcional. Melhor do que aconteceu seria o Atlético empatar, né? Mas, enfim, eles ganharam, e como nós já vimos antes, nós só dependemos da gente. Porque se ganharmos todos os jogos pendentes e ganharmos do Atlético no segundo turno, a gente passa o Atlético em 1 ponto e caminhamos para ser campeão, tricampeão brasileiro. Ok? Então, a bola está com vocês. Como é que foi essa contratação? Como é que vocês veem essa formação tática do Flamengo a partir dessa nova contratação? Alguém dá a largada aí. Eu vou começar aqui, então. Vai, Vladimir. Em primeiro lugar, eu queria dizer que foi bom dia, boa tarde, boa noite, claro, para todos. Eu queria dizer que foi sofrido, né? Assim, chegou um momento que a gente já estava dizendo aí, vamos desistir, tem Gustavo Henrique, tem Léo Pereira, vamos trazer alguém da base, vamos contratar outro jogador. Muita gente falando disso. E quando o Flamengo define, tá certo, contratamos, aí todo mundo esquece isso, o discurso volta a ser o anterior, que venha o Davi Luiz, porque, de fato, há uma necessidade, né? Há uma necessidade. O que a gente está vendo aí é até um assunto para a gente discutir depois, a cada jogo, mais gente na enfermaria, né? Hoje foi a vez do Arrascaeta sair também sentindo. Então, não é só o fato de ter um Rodrigo Caio que está se machucando recorrentemente. A gente pode perder o Rodrigo Caio, mas pode perder o Gustavo Henrique, e daqui a pouco a gente está colocando os jogadores da base, que não tem a experiência para jogar um final de brasileiro, essa reta final, ou jogar Libertadores. Então, eu estou dentro desse grupo aí que estava já no Twitter reclamando, dizendo não quero. Até que eu fiz uma postagem. Eu não quero, vírgula, mas... E aí o mais sem o i, né? Não quero, mas se vier, é ótimo. E até mudei aqui o background, né? Inclusive aqui a Queca, que é personagem do Flamenguinhos, com o cabelo do Davi Luiz.
Pô, sensacional. Né? Para ficar completo, né? Que o canal internacional. Welcome, Davi Luiz. Junto com o bem-vindo, Davi Luiz. Não, sem dúvida, sem dúvida. Foi um espetáculo, eu acho que foi um espetáculo. Mas e aí? Wagner? Eu queria observar 2 pontos sobre o Davi Luiz. O primeiro é a mudança de modus operandi do Flamengo nos últimos anos em vários aspectos. O Flamengo tinha hoje um jogo dificílimo contra um adversário direto, nos últimos anos rival direto, desfalcado, todo desfalcado, fora de casa. O Flamengo anunciou a contratação do Davi Luiz ontem. Até 2013, o Flamengo não anunciaria o Davi Luiz ontem, mesmo já contratado. O Flamengo seguraria a informação para o caso de uma derrota hoje, soltar esse anúncio amanhã e acabar os ânimos da torcida. Mas o clube hoje é tão confiante no que ele faz que ele anunciou ontem a contratação e não importa muito o que fosse acontecer. Eu acho que isso, a gente viveu muito isso, né? O Flamengo anunciou muita contratação em sequência de derrota para acalmar a torcida. Acho que esse é um ponto. E o outro é como o clube tem atuado bem, como é semelhante a dinâmica no mercado do Felipe Luiz, do Rafinha, mas principalmente do Felipe Luiz com o Davi Luiz. Era um jogador que tinha óbvio mercado na Europa ainda, e o Flamengo simplesmente aguardou, sinalizou de início que estava ali, olhando, e que ia esperar se o Benfica se apresentasse, se algum clube da França se apresentasse, que se esse mercado que o Davi Luiz queria não oferecesse a proposta satisfatória a ele, o Flamengo se apresentaria. E quando o Flamengo se apresenta na hora em que a Europa 1 não quer, o Flamengo é a principal opção. E ele está sabendo usar isso muito bem. Eu acho que é muito prazeroso a gente ver o Flamengo chegar no patamar que chegou hoje no mercado. Posso falar uma coisa só sobre isso que você falou? Tem um lance que a gente percebe, não sei se vocês concordam comigo, porque a seleção brasileira é pentacampeão, pô. Então, assim, ainda é uma grande seleção no mundo do futebol, tá certo? E o Flamengo mostra que se o cara for muito bem no Flamengo, né, ele consegue chegar bem na seleção um pouco de tempo. E aí, por exemplo, o caso do Gabigol, o caso do Everton Ribeiro. Entendeu? E aí você vê, o Flamengo estava, nesse último jogo, Gabigol, Everton Ribeiro, Paquetá e Gerson. Ok, o Gerson foi formado no Fluminense, mas esses caras aconteceram no Flamengo. E o Flamengo deu a eles... O Vinícius Júnior entrando todo jogo, né? E o Vinícius Júnior entrando, ainda não se firmou, mas, enfim, assim... Então, além de pagar em dia, além de ter uma puta estrutura, é um time vencedor, campeão, ele dá essa visão para esses jogadores que podem fazer contratos, principalmente os mais jovens, como o Gabigol já está numa idade limite para ir para a Europa de novo, mas o Gerson foi com 23, 22 anos, o Vinícius Júnior está lá, o Paquetá está lá. Quer dizer, o Flamengo ele entra numa postura de consolidador de competências para o futebol mundial, cara. Entendeu? O cara vai para a seleção brasileira e daí ele é... Então, assim, além de pagar em dia, além de ter estrutura, além de ser campeão, de ganhar vários campeonatos, é uma situação absurda, né? Mas, enfim. Só para complementar para o Wagner falar, você fez uma observação fundamental, Paulo, porque aqui do nosso lado, a seleção é tão mal gerida pela CBF que ela virou uma rival dos clubes, né? A gente está vendo um monte de jogador voltar baleado da seleção e prejudica de fato, por conta do calendário não parar. Mas essa observação é fundamental na hora da bola dividida de você contratar um jogador. Por mais que a gente fique muito chateado hoje quando um jogador do Flamengo é convocado porque sabe que ele vai desfalcar, na hora que você senta à mesa com o empresário desse cara, esse cara saber que ele vem, que o jogador dele vem para o Flamengo e a chance de ele ser convocado é grande. Vem para o plantel, né? Exatamente. Isso é um trunfo para o cara, especialmente para cara de nível de Rafinha, de Davi Luiz, de Felipe Luiz, de Gerson. É fundamental para você fechar com o cara. Então, ainda é um peso. Mas diga lá, Wagner. Eu tenho 2 observações. Eu acho uma contratação assim, de um impacto incrível que, às vezes, o que a gente viu nos últimos 2 dias, tirando a torcida do Flamengo, parece que foi uma contratação normal. O São Paulo, ano passado, contratou o Daniel Alves e teve muitos jornalistas falando que foi a maior contratação da história do futebol brasileiro e deu no que deu, né?
E aí a gente lembra, assim, porque alguns jornalistas aí, ou às vezes os torcedores rivais, né, lembram do Davi Luiz do 7-1, lembra que ele teve uma fase ali no finalzinho do Chelsea que ele estava realmente assim, fora de forma, e depois foi para o Arsenal e tal. Mas esse cara jogou para cacete naquela Copa das Confederações, né? Em 2014, apesar do 7-1, a gente passa nas quartas de final de, se não me engano, 2-0 ou 1-0 contra a Colômbia, um gol de falta dele. Ele vinha fazendo uma Copa muito boa e aquele 7-1 foi todo mundo perdido. Aquele Dante entrou no lugar do Thiago Silva, a defesa totalmente aberta, o Neymar não jogou, né? E aí muita gente fica lembrando do 7-1, esquece a carreira do cara. Esse cara foi campeão da Champions League pelo Chelsea, jogou no Chelsea anos, depois foi para o Arsenal. Assim, a gente viu o Miranda chegando aí por baixo no São Paulo e se destacando. A tendência é que ele sobe demais no futebol brasileiro. Assim, eu tenho quase que uma certeza. E a gente, se tiver o Rodrigo Caio jogando do lado esquerdo, e esse esquema que o Renato montou, que o Arão dá muito mais proteção à zaga, estava falando aqui em off, antes de começar o programa, né? A partida do Gustavo Henrique hoje e do Bruno Viana foi muito boa. Isso aí tem a ver com a proteção que o Renato dá. Agora o Arão voltou a ser cabeça de área. Foi uma partidaça o Arão hoje de novo, né? E o Gustavo Henrique não pode ficar exposto como ele jogava com o Rogério Ceni. Ele estava toda hora correndo atrás do atacante no mano a mano. Ele é um cara que corta a bola pelo alto, tem, né, uma noção de posicionamento, de antecipação. Agora, ele no mano a mano, ele é lento. Então, assim, se o Flamengo encaixar esse time, cara, vai ser lindo de ver esse time aí. Eu acho que esse time é bem melhor que o 2019. Se você pensar, assim, as peças que a gente tem, a gente perdeu o Rafinha, né? Mas a gente, voltou aí com perdemos o Rafinha e o Gerson, praticamente, né? Mas o time da meio para frente, todo mundo jogando bem. O Pablo Mari e o Davi Luiz é uma melhoria, né? Um time mais rodado, mais experiente. Os reservas são muito, muito, muito melhores. Ô, Wagner, só para acrescentar isso que você falou, rapidamente, Paulo, duas coisas. As pessoas perdem a noção da coletividade do futebol, né? Quem associa o Davi Luiz ao 7-1, eu faço um convite. Alguém aqui acha o Jeromel mau zagueiro? Pois é, ele estava no 5-0 do Flamengo no Maracanã, né? E a outra coisa... Ele estava no 4-0 agora. Exato. Outra coisa, o Flamengo teve muito sucesso na contratação do Gerson, do Rafinha, do Felipe Luiz, do Pablo Mari. A carreira de nenhum deles na Europa, nem do Rafinha, se compara à carreira do Davi Luiz na Europa, em termos de sucesso. Titular absoluto por anos, campeão da Champions League, do Chelsea e do Arsenal. Nem o Rafinha fez isso. O Felipe Luiz jogou em clubes um pouco menores. Não teve nenhum desses o último jogadores... foi o Atlético de Madrid, né, o Felipe Luiz? Sim. Nenhum desses jogadores que o Flamengo contratou e que deram para a gente a Libertadores e esse time vitoriosíssimo, nenhum deles tem a carreira que o Davi Luiz tem na Europa. Só para pontuar. Paulo, Felipe, Wagner, só para a gente não esquecer, a maior contratação da história do futebol brasileiro foi a contratação do Romário, ponto final. Não vai mudar, nunca. Naquele momento, o Romário era o melhor jogador do mundo e o Flamengo contratou. Na Copa do Mundo, mas sozinho, né? Acabou. Ele e o Bebeto. Acabaram de ganhar a Copa do Mundo. Foi. Não, assim, eu acho que... Você lembra que teve gente da imprensa paulista que falou isso, a situação do Daniel Alves, né? Vocês lembram disso? Eu queria... deixa eu fazer um parênteses. Tem um jovem que vocês conhecem, acho que é Flávio, que é um comentarista acho que é da Jovem Pan, aquele anti-flamenguista, assim... Flávio Gomes. Flávio Gomes. O Flamengo hoje ia tomar uma goleada. Ele falou isso. Flávio Prado. Não sei se o Flávio Prado. É Flávio. Pior. Não, falou que o Flamengo ia tomar uma goleada e que o Renato era muito menos treinador que o Abel, que o Abel fez quase a mesma coisa que o Filipão, meteu o atacante, tirou meio de campo, tirou lateral, botou atacante, o cara fez uma cagada. Mas, enfim, outra coisa, hein? Quando o Rondinei entra, é mortal, hein? Impressionante. Quando bota o Rondinei, ele botou o Rondinei de novo hoje, cara, substituindo, sei lá, botou os dois laterais, né? Botou o Mateuzinho e o Rondinei. Mas, enfim, eu quero ver agora os comentários, vou assistir mais tarde, né? Eu também assisto outros youtubers, of course, e aí eu queria ver como é que vai ser
o comentário dele que o Renato é técnico como o Apolinho era, é animador de time e que ia tomar uma goleada. Cara, 3-1, com um time reserva, com o time titular do Palmeiras, é goleada. O Flamengo, lá na casa deles, o Flamengo hoje deu uma goleada. E teve um amigo meu que me ligou. Bom, podemos entrar no jogo? Podemos sair do Davi Luiz? Podemos. Então, tudo bem. Pô, esse jogo foi épico para mim, cara. Absolutamente épico. O Palmeiras jogando no primeiro tempo, quando a Arrascaeta saiu, a gente começou a ser dominado, perdemos o meio de campo. Eu digo, porra, tira o André, bota o Maia, cara, e o cara não botava e tal. E aí entrou no segundo tempo igualzinho, né? Depois veio o Michael Cruel e fez aqueles 2 gols. Mas esse amigo me ligou e falou assim, porra, tu tem alguma explicação? Flamenguista, obviamente. Tem a mesma explicação. Como é que essa zaga, Bruno Viana e Gustavo Henrique, e aí o Wagner já antecipou essa conversa, porra, quando caía a bola no pé do Bruno Viana, deu aquela história que a gente já contou, né? Tem um cara meio ruim, um dia ele entra. Pô, cara, que isso? Cara, jogaram hoje, aquele gol que entrou ali, você pode questionar, inclusive o André não acompanhou e tal, enfim. Mas, enfim, 3-1, 1-0, 3-1. Então, a zaga jogou muito bem, né? Você imagina essa zaga com reforço, né? Que nós acabamos de discutir, né? Enfim, vai ser um negócio, e também voltando o Felipe Luiz. A lateral direita parece que pintou um zum no mercado hoje, que íamos trazer o lateral do São Paulo, que está esperando os 10 milhões de São Paulo. Eu acho que não existe essa possibilidade. Eu sou apaixonado. Eu traria o Rafinha, porque realmente o Isla tomou a boca no primeiro gol. Aliás, eu estava esquecendo disso. Tomou a boca no primeiro gol. O André chegou tarde, mas a boca foi dele ali. O cara pela esquerda entrou. Mas o Flamengo hoje... O novamente entrou bem. Tem, inclusive, muito uma bola que o Dudu cruza, o Mateuzinho chega salvando a bola assim, já dentro da pequena área. Foi. Já estava 3-1 ali, né? Mas fale um pouco sobre o jogo aí, a percepção de vocês. Fala, Felipe, vai lá, você está prioridade horário. Não, Já é tarde, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o Paulo comentou aí. O primeiro tempo estava... Eu acho que até a saída do Arrascaeta estava legal até, não estava ruim, mas depois que o Arrascaeta sai, o Flamengo... depois que o Arrascaeta sai, o Flamengo perde totalmente o meio de campo. O jogo fica muito ruim para nós. Eu até estava comentando com o Wagner antes aqui, que se no intervalo tu me fala assim, tu compra o empate, eu comprava feliz o empate no intervalo. Mas o que eu acho, a gente estava comentando aqui em off, o Renato está usando de uma estratégia que eu acho muito válida para esse momento. O time joga um pouco mais atrás, até o Vlad trouxe esses dados na última live, ele joga um pouco mais recuado, os zagueiros jogam mais protegidos, a presença do Arão bem ali na frente da zaga, e eu acho que zagueiro bom é zagueiro protegido. A gente já viu isso muitas vezes em muitos times do Brasil. O Muricy consagrou 500 zagueiros jogando mais protegidos. É óbvio que a gente não quer o futebol como o Muricy consegue. Ele botava 3 zagueiros, né? Isso. E eu acho que isso, inclusive, tem a ver com o crescimento do Michael, porque o Michael é um jogador de velocidade. E ele ganha confiança no momento em que o time segura um pouco mais e sai na velocidade. Eu acho que você pode até considerar que a gente joga com 3 zagueiros, né? O terceiro é o Arão. Ele joga muito, muito mais protegendo a zaga ali. E Wagner, fala aí. Fala, Wagner. Não, eu concordo. Eu fiz uma observação aqui, estava pensando assim, obviamente o melhor do jogo, acho que o Michael, 2 gols. Primeiro gol muito cabeceou com uma qualidade que não é característica dele, né? O segundo gol, golaço, mas o Arrascaeta vinha jogando uma partidaça. Dava a impressão de que ele ia ser o dono do jogo. Quando ele sai, a gente sente muito, o time cai muito quando o Palmeiras faz o gol, enfim. No primeiro tempo, o Palmeiras foi um pouco melhor, né? E acho que vale também destacar a partida do Arão. Finalzinho do jogo, salvando bola dentro da área, fazendo as coberturas. Teve o lance da expulsão que o Zé Rafael, porra, não sei por que o VAR demorou tanto, né? Criminoso, né? O cara tirou a meia, né? Mas eu queria destacar isso, assim, o Michael foi muito bem, o Arrascaeta. E aí você vê, né? Nós perdemos o Gabigol,
lesionado vindo da seleção. O Arrascaeta sentiu, jogou 3 jogos pelo Uruguai. O Isla acabou saindo, não vem jogando bem, mas também jogou 3 jogos seguidos pelo Chile, né? Ribeiro. E a gente ainda teve o Pedro, que não estava treinando, dessa vez não teve culpa da seleção, mas saiu com câimbra também, né? E o Gustavo Henrique teve câimbra, e, enfim. Saiu o Everton Ribeiro para ser poupado. Eu acho assim, o time, no final, nem vamos falar, né? Quem é que estava em campo de titular ali? Era o Arão, o Diego Alves. Aí a zaga, não sei o que você vai Só esses dois. Só esses dois, porque a zaga não é titular, né? Se você parar a pensar que Diego não jogou, que Bruno Henrique, Gabigol, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta saíram. 9 reservas, né? E 2 titulares. Exatamente. 3-1, cara. E 3-1. Um timaço que é o time do Palmeiras. Não foi qualquer time, não. Aliás, os 2 últimos jogos em São Paulo, né? O último jogo do Flamengo em São Paulo, o último jogo, né, foi aquele com o Fraldinha, nosso Fraldinha, jogou Natan, jogou todo mundo, e foi 1-1. Né? O time jogou com o coronavírus, todo mundo doente. Né? Exatamente. Não, mas teve um jogo, não foi um jogo com o Palmeiras que teve um cara que jogou o assento no campo? Esse foi 2019. Foi 3-0 em 2019. Que eles não deixaram a torcida do Flamengo. Isso. Nós completamos hoje 9 jogos que a gente não perde Palmeiras, cara. É um adversário mais forte dos últimos 5 anos no Brasil é o time do Palmeiras. Sim. Nos últimos 5 anos, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Eu espero que quando a gente jogar contra o Atlético, eu não sei em que momento vai acontecer isso, a zaga principal já vai estar, a zaga titular já vai estar, Felipe Luiz já vai estar, que vai ser um jogaço, Eu, diferentemente daquele nosso convidado, né, que esteve aqui com a gente no outro dia, ele tem muito medo do Atlético, eu não tenho medo do Atlético. Acho o Atlético um bom jogo, um bom time, mas acho que o Flamengo tem plantel para segurar e para correr atrás. Eu acho que o Flamengo tem tudo esse ano para ganhar. O Renato está usando bem essa possibilidade de substituir, né? O Flamengo tem elenco e ele está fazendo uso desses jogadores, o Flamengo cresce. O Vitinho some de vez em quando, é verdade, mas ele é responsável por assistências. O Michel se firmando cada vez mais. Uma outra observação importante, o Flamengo jogou com muitas reservas e, no caso da lateral esquerda, o Flamengo jogou com 3º. Não foi nem o reserva. Que, para mim, é o segundo. Na lateral direita... É o terceiro, É o terceiro, né? Na lateral direita, o Flamengo vem a cada jogo fazendo as substituições regulares, né? O Rodinei também entrando. Então, isso é algo que passou a ser possível a partir desse momento em que nós começamos a fazer muitas substituições, que a lei nos permitiu substituir mais. Então, também concordo, não sei quem foi que falou, esse elenco é melhor. De uma forma geral, ele é melhor do que 2019. Não tenha dúvida. O plantel, né? O plantel é melhor do que o plantel do Palmeiras, cara. Não tenho dúvida disso. O gap, a gente já discutiu isso, né? A diferença entre os reservas do Flamengo e os titulares do Flamengo é muito maior do que os reservas e titulares do Palmeiras. Mas os nossos reservas, Pedro jogaria em qualquer 19 times do Campeonato Brasileiro. Assim, o Flamengo, e ressaltando o que o Felipe falou sobre o ponto de vista da atuação da nossa diretoria, cara, fantástica, cara. Na hora certa, é o bote certo, a negociação certa, mostrando quem nós somos, qual é o potencial que a gente pode gerar para esses jogadores. E acho que o Felipe Luiz, o nosso zagueiro aí, Davi Luiz. Davi Luiz. O Davi Luiz vai ter muito sucesso no Flamengo, cara. Se o Rodrigo Caio entrar ali, eles dois, nossa, com o Felipe Luiz e o Diego atrás em forma, e aí daí para frente a gente não precisa nem discutir, né? Mas o que vocês acharam? Só uma perguntinha, o que vocês acharam da atuação do André, daquele jovem que entrou hoje, junto com o Arão, no lugar do Maia, que para mim era Andrés Pereira, né? Andrés Pereira. Quando você comentou, né, Paulo, até no grupo aqui, o Thiago Maia ficou na reserva, acho que todo mundo estranhou, né? Mas quando o jogo começou, eu achei o Andrés Pereira com uma movimentação, uma leveza ali, que às vezes o Thiago Maia não mostra. O Thiago Maia é muito técnico, mas quando você entra com um jogo assim, que tem essa
essa pressão do adversário, ele no segundo tempo ele entrou bem de novo, né? Mas essa coisa de saída de bola e tal. Então, naquele momento ali, eu entendi o Renato. Eu achei que o Thiago Maia, ainda pela contusão, ainda não está 100%. O Andrés Pereira entrou numa rotação boa. Eu gostei do primeiro tempo dele. Bom, ele está acompanhando, né? O Renato está acompanhando nos treinos. Então ele deve saber o que está fazendo. Ele é um profissional. Parece que tem feito bons treinamentos, né? Mas eu fiquei preocupado pela falta de conhecimento dele do movimento do time do Flamengo. Está se adaptando ainda. Né? Você vê alguns lances, alguns toques assim, que ele vai dar sucesso. E aí, depois, quando a gente tiver o Kennedy também. Enfim. Nossa Senhora! Eu tinha esquecido. Tem o Kennedy, cara. O cara Kennedy está chegando, né? Eu achei que ele tivesse do banco. Eu fui olhar no intervalo e falei, não, acho que ele tivesse do banco. Gozado, uma coisa interessante que eu queria colocar é que eu assisto os treinos do Flamengo, né? A Flá TV apresenta os treinos do Flamengo. Puto, o Rodrigo Caio, o René e o Kennedy jogando pra caramba, cara. Mas não foi suficiente para estar em forma para um jogo oficial. Porque o Rodrigo Caio, para mim, ia entrar, cara. Eu não sei se vocês acompanham, mas não estava no nível ainda dos caras. Agora, e quando você monta um elenco desse, tem uma outra grande vantagem que pouca gente pensa. Quando você faz o treinamento da semana, o time titular enfrenta um time que é melhor do que 60%, 70% dos times do Campeonato Brasileiro. A zaga titular enfrentar um ataque com Pedro e Kennedy, quantos ataques melhores do que Pedro e Kennedy, ou Pedro e Vitinho? Pedro, Kennedy, Michael e Vitinho. Quantos ataques melhores do que esse o cara vai enfrentar? O Atlético Mineiro, o outro. Olha, é difícil. Isso ajuda muito também, né? Porque ajuda também o treinamento, né? Fazer um coletivo. O Flamengo está jogando, um time jogando contra o outro time, que é muito bom, né? Tem mais aquele negócio. Tinha época que a gente preenchia, vamos fazer o coletivo, tá faltando jogador. Pega uns 2 aqui da base, né? O Flamengo fazia o coletivo contra o São Cristóvão, contra o Olaria. Isso. Bom sucesso. E aí, agora não, agora está em casa e agora vai fazer treinamento à noite, né? Botou lá a iluminação na Barra, no Ninho do Urubu, agora vai fazer treinamento à noite. Não, eu acho que hoje todos nós, flamenguistas, vamos dormir assim. Eu até vou tomar, eu hoje no almoço tomei um pouco vinho, mas pouco, porque teria aqui essa nossa reunião. Agora vou consumir o que resta da garrafa. Merecido. Que coisa linda, né, cara? Ser Flamengo é muito bom, né? E com pena, eu mandei para vocês que achei interessante, com todo respeito aos nossos co-irmãos cariocas, né? A irritação daquele torcedor do Vasco que botou o nome do filho dele de Davi Luiz. Ele adora o Davi Luiz. O cara foi jogar. Nunca ele imaginou que um dia o Flamengo... Mas ele não vai ter problema, não, porque a gente não vai se enfrentar só no Campeonato Carioca. Então, não vai ter grande problema, não. Paulo, do meu lado aqui, para encerrar, eu queria falar 2 detalhes aqui. Eu aqui em Minas, né, o jogo que passou foi pelo Premier, porque a Globo estava passando o jogo do Atlético, né? E não sei porque o narrador do Premier falou que o Flamengo tinha empatado 2 jogos, o Renato, né? E aí eu falei, caramba, eu só lembro do jogo do Ceará. Na minha memória eu falei, estou esquecendo. Aí fui olhar, fui jogo a jogo lá. E realmente eu estava certo. Hoje o Renato completou 17 jogos no Flamengo, aquela derrota de 4-0 para o Inter, que foi uma atípica, um empate com o Ceará fora de 1-1, que historicamente a gente sentiu dificuldade com o Ceará. O jogo que o Gabigol não foi, vitórias. Né? Oi? O jogo que o Gabigol não foi, né? Isso. Então, 17 jogos, um empate, uma derrota e 15 vitórias. Dessas 15, aí, se eu não me engano, 10, o Flamengo fez pelo menos 3 ou 4 gols, né? Performance melhor do que a do Jesus. Melhor. E a observação que eu, quando a gente estava falando aqui, eu fui buscar. Para mim, o Flamengo hoje fez o 19º jogo do Brasileiro, né? O 18º, se não me engano. Para mim, o jogo mais difícil que a gente tem no campeonato era esse, porque a gente já jogou com o Atlético Mineiro fora, aquele jogo que o Rogério caiu, né? E hoje o Palmeiras fora. O Atlético vai ter que jogar com a gente no Rio, vai ter que jogar com o Palmeiras lá em São Paulo. Então, assim, a nossa tabela, dos 3 times que realmente sabe que a gente sabe que vai disputar o título, que é Flamengo, Atlético e Palmeiras, a gente já enfrentou os 2 fora de casa. O Atlético enfrenta os 2 fora. Então, isso é um fato que a gente... E nós ganhamos o Palmeiras lá e cá. O Atlético a gente perdeu, né?
A gente perdeu, mas agora o jogo é no Rio, já, se não me engano, 31/10, um domingo. Com torcida. Com a gente lá, se Deus quiser, já a segunda dose, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Então, vamos marcar de junto. Isso eu vou assistir. Como é que era o nome daquele português que treinou o Flamengo mesmo? Será? Brincadeira, muito. Jesus, é muito o tal de Jota, cada vez ele vai engolir, o Renato vai voltar para ele. Hoje eu saí de manhã, fui caminhar no Maracanã, dei 2 voltas no Maracanã, aquele circuito menor que é de 1.700 metros. Eu vi 49 camisas do Flamengo. É impressionante como o Rio de Janeiro... Vestidas. Impressionante como o Rio de Janeiro fica mais alegre, né? É muita alegria. Foi antes da vitória, hein? Você imagina amanhã. Antes da vitória. Você imagina amanhã. Você vai contar 100 se você der 2 voltas lá. Dá mais uma terceira aqui para dar umas 150. Meus amigos, já estamos bem avançados com o nosso podcast. Legal, foi domingo, foi em cima do laço aí. Amanhã segunda-feira, vamos estar colocando no ar esse podcast. Vamos ver se a gente consegue o recorde de inscrição, o recorde de likes, né? Porque hoje é um momento de muita alegria para nós, torcedores do Flamengo. Vocês têm mais algum comentário? É só isso. Tá ótimo. Então tá bom. Boa noite para vocês, bom dia para você, Felipe. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Abraços.